O STF se inspirou em Chitãozinho e Chororó e resolveu parar de negar as aparências e disfarçar as evidências. Agora, o nepotismo se tornará legal e Lula finalmente terá chance de dar um carguinho pra Janja. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ludwig von Mises, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O Brasil nunca decepciona. Quando você acha que já viu de tudo, o Estado brasileiro dá um passo além. Mas é um passo além na direção do abismo. Dessa vez, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, resolveu que vai legalizar o nepotismo. O STF formou maioria para autorizar a nomeação de parentes em cargos políticos. Os ministros decidiram, em sua infinita sabedoria, que o nepotismo, essa velha prática tão condenada pelo povo e tão praticada pelos políticos, não é exatamente um problema, ou, pelo menos, não é um problema se forem cargos de natureza política. E é aí que mora o truque. A corte não está exatamente liberando o nepotismo, está apenas reinterpretando o que já existia. Em bom português, estão legalizando o que sempre foi ilegal, mas que todo mundo sempre fez. É a institucionalização daquilo que já acontece nos bastidores. O STF, que deveria zelar pelo cumprimento da Constituição, agora dedica-se a adequá-la a comportamento de políticos. Se a realidade não cabe na lei, muda-se a lei. Simples assim. O julgamento, iniciado em 2020, discute a aplicação da súmula vinculante número 13, que proíbe o nepotismo na administração pública. Mas os ministros, num rasgo de criatividade jurídica, decidiram reinterpretar o texto. Agora, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em cargos políticos não configura automaticamente nepotismo. É o que diz o voto dos ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Por incrível que pareça, o Flávio Dino foi o único a divergir até o momento. A tese é de que cargos políticos exigem confiança pessoal e, portanto, não poderiam ser submetidos às mesmas regras dos cargos administrativos. Traduzindo do juridiquês, se o político quiser colocar o primo, o cunhado, a esposa ou o filho em um cargo comissionado, tudo bem, desde que o cargo seja de natureza política. E o que é um cargo de natureza política? Ora, qualquer um que o próprio político ou ministro do STF queira que seja. É o tipo de brecha que só a mente de um burocrata é capaz de conceber. Uma exceção ampla, vaga e conveniente. Mas a verdade é que o Brasil acaba de legalizar o que já acontecia nos bastidores do poder, com a única diferença de que agora o nepotismo direto poderá tomar o lugar do velho nepotismo cruzado, aquele esquema em que um político indica o parente de outro e vice-versa, criando uma teia de favorecimentos mútuos que transforma o Estado em um condomínio familiar. Agora, o jogo se torna mais simples. Não será mais necessário o teatro de fingir que o primo do deputado A trabalha para o senador B. Poderão, enfim, admitir que trabalham todos para o mesmo patrão, o contribuinte. Mas há algo que pode tornar isso tudo ainda mais bizarro. Rumores de bastidores sugerem que a reinterpretação da súmula teria um motivador bem específico e, digamos, doméstico. Há quem diga que Lula, o mesmo que vive discursando contra os privilegiados, gostaria de nomear Janja para um cargo político no governo. O problema é que, pelas regras atuais, isso seria considerado nepotismo. Mas se o Supremo flexibilizar o conceito, pronto. Está aberto o caminho para que a primeira-dama se torne também ministra, conselheira ou, quem sabe, embaixadora das causas sociais. E assim, com um voto aqui, outro ali, o Estado brasileiro vai se tornando cada vez mais parecido com uma monarquia tropical, onde o rei distribui cargos entre os membros de sua corte e chama isso de república. Mas a verdade é que essa mudança não choca ninguém. Afinal, o nepotismo no Brasil nunca foi exceção, ele é a regra disfarçada. Desde o vereador de cidade pequena até o ministro de Estado, todos sabem que os cargos públicos funcionam como um espólio familiar. O Estado é visto como uma herança, e não como uma instituição pública. A decisão do STF apenas oficializa o que o país já pratica há décadas. É o velho jeitinho brasileiro transformado em lei. E aqui chegamos à verdadeira essência do problema. A moralidade do Estado brasileiro é inteiramente relativa. Ela muda conforme o interesse de quem detém o poder. Quando é conveniente, a lei é rígida, implacável e moralista. Quando é inconveniente, ela se torna flexível, interpretável, contextual. É a ética justpositivista em seu estado mais puro, uma ética sem substância, moldada ao sabor do poder político. O positivismo jurídico, afinal, parte da ideia de que algo é justo simplesmente porque está previsto na lei. Ou seja, se o STF decidir que o nepotismo é aceitável, então ele se torna magicamente moral. É a velha máxima de que a lei é a lei. Uma frase que soa profunda, mas que na prática apenas mascara o autoritarismo. Porque se a moral depende da caneta de um ministro, não há moral alguma. Há apenas vontade, e a vontade dos poderosos, como bem sabemos, é elástica. O libertarianismo, em contrapartida, parte de uma ética sólida, a ética perene da não agressão, que não muda com o tempo nem com o humor dos tribunais. Ela não precisa de votos, ministros ou súmulas. Ela se fundamenta em princípios universais, válidos aqui, na Noruega ou em Marte.
Ninguém tem o direito de usar a força para dominar outro indivíduo. Simples assim. E é justamente por isso que o libertário vê o Estado como o maior violador dessa ética. Porque veja, apenas em uma estrutura coercitiva como o Estado, é possível que meia dúzia de homens togados decidam por voto que roubo é legítimo, desde que o chamem de imposto, que a censura é necessária desde que ela seja feita em nome da democracia, e que o nepotismo é aceitável desde que seja de natureza política. O problema não é a decisão em si, mas o poder de decidir sobre a vida alheia que o Estado reivindica para si. É esse poder arbitrário que cria castas. O Estado moderno é, em essência, um feudo travestido de administração pública. E se esse novo entendimento do STF prevalecer, o Brasil estará apenas reconhecendo o que ele já é: uma monarquia informal sustentada pelo trabalho compulsório dos súditos. Nós, os filhos, esposas e primos de políticos, viverão cada vez melhor, enquanto o cidadão comum segue pagando a conta. Se pensarmos bem, a ideia de uma monarquia estatal não é tão absurda assim. A diferença é que, em vez de coroas e tronos, nossos nobres usam crachás e discursos sobre função social. O roubo, que antes se chamava de tributo ao rei, hoje atende pelo nome de imposto. A corte, antes formada por barões e duques, agora é composta por ministros, assessores e secretários executivos. E os súditos, bem, esses continuam sendo os mesmos de sempre: trabalhadores que financiam à força o luxo alheio. O STF, ao liberar o nepotismo político, apenas consolida essa estrutura feudal. Está dizendo nas entrelinhas: sim, as famílias que mandam no país continuarão mandando, e agora com respaldo jurídico. E o mais irônico é que tudo isso é feito em nome da democracia. Uma democracia em que o voto serve apenas para escolher qual dinastia ocupará o trono nos próximos 4 anos. Do ponto de vista libertário, isso é consequência natural da própria existência do Estado. Quando você cria uma instituição baseada no monopólio da força, não há como esperar virtude. A lógica estatal é a lógica do privilégio. O Estado existe para redistribuir riqueza, e não dos ricos para os pobres, como a retórica populista insiste em repetir, mas dos produtivos para os parasitas. E quanto maior o poder concentrado em Brasília, mais intensa se torna essa transferência. O que o STF faz agora é apenas retirar o véu de moral que restava. Está dizendo com todas as letras: sim, os poderosos podem beneficiar suas famílias, e vocês, cidadãos, continuarão financiando isso. E o mais assustador é que ninguém, ou quase ninguém, está se revoltando com isso. O brasileiro médio, tão acostumado à violência legal, perdeu completamente o senso de indignação. Mas o nepotismo não seria um problema se o cargo fosse de confiança? Perguntam os defensores da decisão. Ora, se a administração pública funcionasse segundo critérios de mercado, essa discussão sequer existiria. Em uma sociedade livre, o nepotismo é corrigido naturalmente. Quem contrata o parente incompetente perde dinheiro. Mas em um sistema onde o dinheiro não vem do mérito e sim do imposto, o incentivo é justamente o contrário. O Estado premia a ineficiência, recompensa o compadrio e eterniza a mediocridade. No fim das contas, o nepotismo não é a causa da podridão estatal, é apenas o sintoma mais visível. O problema de fundo é o próprio sistema que concentra poder e recursos em poucas mãos. Enquanto houver um cofre público a ser saqueado, sempre haverá famílias dispostas a disputá-lo. A diferença é que agora terão o selo de aprovação do Supremo Tribunal Federal. E o mais curioso é observar como o discurso moralista muda conforme o lado do balcão. Quando o adversário político nomeia o primo, é escândalo. Quando o aliado nomeia a esposa, é confiança política. Essa maleabilidade ética é a marca registrada do Estado brasileiro. Enquanto isso, os libertários seguem apontando o óbvio: a ética não pode depender da lei. A lei deve derivar da ética, e não o contrário. Um ato não se torna justo porque um juiz assim decidiu, nem se torna moral porque um ministro assim quis. E é por isso que a ética libertária é perene. Ela não muda de acordo com o governante, nem precisa de interpretações criativas. É uma moral que permanece firme no tempo, mesmo quando o poder tenta deformá-la. Mas claro, essa é a linguagem que o Estado não entende. Para o Estado, moral é aquilo que serve à manutenção do próprio Estado. Por isso, quando o ministro fala em interpretação constitucional, o que ele quer dizer de fato é como faremos para continuar mandando sem parecer que estamos mandando demais. É uma ginástica retórica, um malabarismo jurídico, cujo único objetivo é legitimar o privilégio. No fundo, a decisão do STF não é surpreendente. A corte, composta por indicados políticos, nada mais faz do que retribuir favores. E se amanhã um presidente quiser nomear a esposa, o genro ou o papagaio para o ministério, já terá o caminho pavimentado. A história mostra que toda democracia tende a se converter em oligarquia, e toda oligarquia, cedo ou tarde, assume a forma de uma monarquia disfarçada. O Brasil está apenas cumprindo esse roteiro com a naturalidade de quem já nasceu pronto para ele. No fim, resta ao cidadão comum, esse terno financiador de privilégios, assistir de camarote à coroação dos novos nobres da República, os mesmos que dizem governar em nome do povo, mas que jamais suaram um dia sequer fora das paredes do poder. Então é isso. O Brasil decidiu oficializar o nepotismo, e de certa forma é até coerente. Um país governado por castas, sustentado por impostos e conduzido por juízes que se acham deuses, nada mais faz do que assumir, com todas as letras, o que sempre foi: a
farsa acabou. Bem-vindo à monarquia dos parasitas. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!